Bom dia, nós vamos apresentar o trabalho sobre anomalias e malformações congênitas cardíacas. Os componentes do nosso grupo é o Douglas, o Eduardo, o Luiz Ernesto, a Paola e eu, Thalisson. Passa. Primeiro eu vou começar falando sobre alguns dos objetivos da apresentação, que vai se falar sobre o sistema cardiovascular e algumas dessas funções. Eu vou falar também sobre os órgãos do sistema, sobre e principalmente sobre as malformações congênitas e as principais anomalias e envolver em alguns casos clínicos. O sistema cardiovascular, ele diz respeito ao sistema formado pelo coração e os vasos sanguíneos. Ele também é chamado de sistema circulatório e é o sistema responsável por garantir todo o transporte de sangue pelo corpo e permitindo que as nossas células recebam nutrientes e oxigênio. Tem um papel muito importante no sistema imunológico e também na termorregulação do corpo. O sistema cardiovascular é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos, nas artérias e veias, pelo sangue, pela linfa e pelos vasos linfáticos. Douglas. Agora eu vou falar da malformação congênita, que seria nada mais do que a cardiopatia congênita. Então, eu vou começar falando sobre as incidências. As cardiopatias congênitas são problemas de saúde muito comuns. Elas afetam cerca de 10 indivíduos a cada 1.000 nascidos vivos. E já a taxa de natimortos chega a 24 a cada 1.000 casos. Todos os anos, cerca de 130 milhões de crianças nascem no mundo com um tipo de cardiopatia congênita. E só no Brasil são mais de 20 mil bebês que precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica para sobreviver em decorrência de cardiopatias desse tipo. E já os tipos de malformações congênitas e tipos de cardiopatías congênitas, as mais comuns estão nas comunicações interatriais, ou seja, a comunicação entre o átrio direito e esquerdo, e também as comunicações intraventriculares, que é a ligação entre os dois ventrículos por um defeito no septo, que também os separam. E as causas mais comuns podem ser por diversos fatores, como herança genética, cardiopatias em gestações anteriores ou parentescos de primeiro grau, uso de antidepressivos, alguns tipos de antivasculantes e uso de drogas ilícitas. Doenças maternas, a exemplo da diabetes e lúpus, podem impactar também. Não há formas de prevenir as doenças, porém algumas mudanças comportamentais podem auxiliar o bom desenvolvimento do bebê. Quando uma mulher pretende ter um filho, se aconselha ela a procurar um médico e ver como é que está a saúde dela para minimizar os possíveis problemas de saúde. Próximo agora, né? Os principais sintomas das cardiopatias são dispneia, fadiga, cianose, sudorese, cansaço entre as mamadas, no caso dos bebês, e nos adultos pode evoluir para insuficiência cardíaca, cianose progressiva, hipertensão pulmonar, entre outras várias manifestações. Já os tratamentos e prevenções dependem do quadro clínico do paciente que apresenta. Alguns casos não necessitam de tratamento, pois o quadro pode evoluir para a cura espontânea, como é comum nos quadros de canal arterial persistente no bebê prematuro, bem como em alguns casos de comunicação interatriais e interventriculares. Já as cardiopatias que envolvem para uma forma mais grave, geralmente apresentam a opção de tratamento cirúrgico, algumas vezes ainda no período neonatal, mas também na fase lactente ou quando a criança já está maior. O cateterismo cardíaco terapêutico é uma opção cirúrgica que pode ser utilizada para realizar procedimentos paliativos e até mesmo curativos, como é feito no canal arterial persistente. Na comunicação interatrial,
a estenose pulmonar, a estenose aórtica e a estenose mitral. No caso das arritmias intraútero, é possível tratá-los por meio de medicações administradas para os gestantes ou, mais raramente, no cordão umbilical. E as detecções precoces reduzem o risco de mortalidades. Ou seja, durante a gestação, alguns exames facilitam a detecção da doença, como exames de ultrassom morfológico. Eles fazem identificação da malformação do coração da criança, ou identificam a suspeita de alguma anomalia. A detecção, então, precoce e importante, pois permite que os bebês possam receber cuidados adequados e medicações específicas, ou até mesmo cirurgias com urgência, caso necessário. É isso daí. Bom, eu vou apresentar agora sobre a tetralogia de Fallot. Bom, a tetralogia de Fallot é uma condição rara causada por uma combinação de 4 defeitos cardíacos presentes no nascimento, sendo eles a estenose da válvula pulmonar, a hipertrofia ventrícula direita, o defeito septal intraventricular e a dextroposição da aorta. Essa doença é bem rara, então são pouquíssimos bebês, essa doença atinge bebês, são pouquíssimos bebês hoje em dia que tem essa condição. Então, hoje em dia ela nem não preocupa tanto quanto antigamente. Bom, as causas estão ligadas a outras síndromes e alterações nos cromossomos, especialmente nas camadas trissomiais. Bom, ela pode se agravar pode se agravar. Ela pode acontecer em 2 causas, por outras síndromes ou por causas gestacionais. Quando é por outras síndromes, a mais comum é a síndrome de George, doença decorrente de uma imunodeficiência. E de causas gestacionais é a relação da mãe ao uso de álcool durante a gestação, que estaria relacionada à tetralogia de Fallot no feto, e a presença de rubéola, que é uma infecção viral contagiosa, cuja prevenção se dá por meio da vacinação adequada. Os sintomas. Os sintomas são vários, porém eles podem variar de acordo com o grau da alteração cardíaca. Então, caso tenha mais alterações cardíacas, pois são 4. Caso tenha as 4, os sintomas serão mais graves. E caso tenha menos que 4, ou as 4, mas menos graves, serão menos sintomas. Mas entre eles são a pele azulada, a respiração rápida, especialmente ao mamar, unhas escuras nos pés e nas mãos, dificuldades em ganhar peso, irritabilidade fácil e o choro constante. O tratamento. Aqui nessa imagem a gente pode ver a diferença entre um coração saudável e um coração com tetralogia de Fallot, que seria o número 2, e o saudável seria o número 1, que dá para ver uma abertura entre a válvula direita e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e a musculatura cardíaca mais espessa. Bom, o tratamento seria assim: o número 1, que seria a cirurgia de reparação intercardíaca, que é o principal tipo de tratamento. Sendo feito o coração aberto de forma a permitir que o médico corrija as alterações cardíacas e melhore a circulação do sangue, aliviando todos os sintomas. Essa cirurgia geralmente é feita durante o primeiro ano de vida do bebê, quando são descobertos os primeiros sintomas e é confirmado o diagnóstico. E a segunda é a cirurgia temporária, que ela não é definitiva, que o cirurgião faz apenas um pequeno corte na artéria para permitir a passagem de sangue para os pulmões, melhorando os níveis de oxigênio. Porém, essa cirurgia não é definitiva e permite apenas que o bebê continue a crescer e se desenvolver durante algum tempo, até estar capaz de passar pela cirurgia de reparação intercardíaca, no caso, a primeira cirurgia. Bom, seguindo também nessa linha de malformações cardíacas, tem a ectopia cardíaca, que ela também é uma malformação que ela é bastante rara e acomete principalmente bebês. É uma malformação que acontece fora do tórax e estima-se que ocorre em 8 a cada 1 milhão de nascimentos.
e a taxa de mortalidade dela é muito elevada. Pode pular aí, Neto. E como ocorre essa alteração? Bom, ela resulta de uma falha na maturação da linha média da mesoderma do coração e da formação da parede ventral do corpo durante o desenvolvimento embrionário do coração. Então, logo que o bebê está se formando, acontece essa falha e acaba fazendo com que o coração se projete para fora do tórax, da caixa torácica. Bom, e existe tratamento para essa malformação? Bom, é possível através de cirurgias para recolocar o coração no lugar e reconstruir defeitos no tórax, ou em outros órgãos que também teriam sido afetados, no caso. Porém, ela tem pouco taxa de sucesso, pois como o coração está fora, então a chance do bebê sobreviver à cirurgia é muito pouca. E caso o bebê venha a sobreviver à cirurgia, posteriormente ela vai ter um crescimento muito afetado e posteriormente ela poderá vir a passar por novas cirurgias. E geralmente ela, como eu posso explicar, o bebê vem a óbito em poucas semanas e até dias. Bom, eu vou falar de algumas anomalias congênitas. A doença falciforme anemia falciforme é uma doença genética e hereditária causada por anormalidade da hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Ela requer um diagnóstico médico e, na maioria dos casos, não há nenhum sintomas. Pode passar. Já a fibrose cística é uma doença genética multissistêmica de herança autossômica e recessiva, causada por alterações no gene que geram um desequilíbrio na contração do cloro e sódio nas células que produzem a secreção do corpo como muco e suor. Ela requer um diagnóstico de médicos também, e os sintomas delas podem ser dores no abdômen, tosse com catarro ou sangue, falta de ar e hipertensão pulmonar, e diarreia, gordura nas fezes e fezes volumosas. Pode passar. Já a congênita sífilis são complicações na doença do abortamento espontâneo, parto prematuro, malformação do feto, surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência mental ou morte ao nascer. É uma infecção transmitida pela via placentária em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da doença em gestantes. Não é tratada ou não é tratada. Isso.